Sejam todos bem-vindos. Eu, Renata Gomes, engenheira civil, hoster do Renge Podcast, o podcast oficial da Renge, Arquitetura e Engenharia, ao lado da minha irmã e sócia Rita Souza. Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui de novo para bater esse papo com vocês. Eu, Rita Souza, arquiteta, ao lado da minha irmã e sócia Renata Gomes. Gente, e hoje a gente vai falar aqui sobre o ensino da engenharia e arquitetura nos dias atuais das universidades brasileiras. E nada melhor do que a gente falar com esse tema para a gente ter esse convidado, o professor Rostam. Quem não conhece esse professor de longas décadas da nossa Universidade Federal de Alagoas? Rostam, e a todos que estão nos escutando, esse podcast é um podcast mais técnico, onde a gente sempre traz algum conteúdo técnico sobre engenharia e arquitetura. Só que hoje vai ter diferente. A gente não vai falar de um conteúdo técnico, a gente vai bater um papo sobre toda essa sua trajetória desse mundo da engenharia. Como é? Você é um engenheiro mais arquiteto. Eu sou um engenheiro mais arquiteto que existe. Que existe, né, Rostam? Então vai ser um bate-papo super gostoso, e se vocês estão aqui nos assistindo, fica até o final, que com certeza vocês vão amar esse bate-papo com essa pessoa aqui maravilhosa que está aqui conosco. Eita, e fica hoje sobre minha responsabilidade apresentar esse convidado. Confesso a vocês que esse convidado tem um cantinho muito especial no meu coração. Né? Rostam faz parte da nossa vida acadêmica. Né? Com ele eu aprendi muito. Aprendi na disciplina que paguei com você, Rostam, na universidade, mas aprendi, acima de tudo, a crescer como ser humano, a ser cada dia mais verdadeira, né? A ter metas, a ir em busca dos nossos objetivos. Você ensinou isso, Rostam, a uma geração, algumas gerações na universidade. Acho que umas 3 gerações. Ou mais, né? Se você considerar aí que arquitetura e engenharia 4, 5 anos, né? É mais tempo, são mais gerações. Mas eu vou apresentar Rostam. Não precisa de apresentações, mas eu vou te apresentar, Rostam, me inspirada no seu texto que eu li do último domingo, onde você diz que você é marido, pai, avô, engenheiro, e eu digo que você é muito além do que isso. Você é professor. Como eu já disse anteriormente, foi meu professor na Universidade Federal e tenho muito orgulho disso. Você é doutor, né? Fez um doutorado no Canadá, não é isso? E você está aqui hoje para bater esse papo com a gente sobre como ser professor, sobre essa visão de mundo do ensino nas nossas universidades. Seja bem-vindo, Rostam. Salve, salve, Renata, salve, salve, Rita, salve, salve todos aqueles que conviveram comigo na universidade e também no cotidiano, né? Eu, conversando inicialmente, eu disse para vocês que a época, hoje eu estou aposentado, né? Eu comecei a ensinar muito cedo, na realidade eu comecei a ensinar ainda aluno marista. Por incrível que pareça, eu tinha 14 anos de idade, quando os irmãos me convidaram para eu ensinar no noturno, na escola Champagnat. Então, até hoje, eu não sei como eu, como menino, uma criança com 14 anos de idade, eu pegava aquele livro e ia na escola noturna, eu conseguia ensinar português, matemática, geografia. Ainda hoje eu não sei, né? Mas fiz isso, dali continuei ensinando e comecei a ensinar inglês em culturas. Depois, já na engenharia, eu fui monitor. E depois viajei para o Canadá. Quando voltei, fiz concurso e passei a ser professor de engenharia e arquitetura, né? Já bem jovem ainda, eu tinha 24, 25 anos de idade. Eu era professor dos meus colegas de turma, que por um motivo ou outro demoraram mais. E eu digo que eu sempre admirei e me encantei muito, tanto pela arquitetura quanto pela engenharia. Por isso que eu digo que eu sou o engenheiro mais arquiteto que existe. Mas eu tenho outra definição. Eu sou um engenheiro por profissão, mas um professor por vocação. E eu acho que a vida ela precisa sempre de pessoas que estejam aptas a aprender para poder ensinar, né? Então, a minha alegria de estar aqui com vocês é imensa, né? É muito grande, até porque vamos passar esses momentos que seguem, esses minutos que seguem, revivendo uma época de ouro
da minha vida, né? E eu falando, inclusive, do meu presente, que não deixa de ser também uma época dourada, uma época alegre que eu vivo. E completando, né, a apresentação, Rostam é eleitor, é escritor, né? Nada menos do que presidente da Academia Alagoana de Letras. Não é isso, Rostam? Atualmente eu sou presidente da Academia Alagoana de Letras. São coisas que acontecem na vida da gente. Por exemplo, eu era professor da universidade, era aluno da universidade, me formei em engenharia e eu vi aqueles professores tipo Carlos Gama, Fernando Gama, e eu olhava para eles assim como fossem figuras. Estou olhando para cima porque era como eu olhava para eles, figuras quase que, não é? Deuses do Olimpo. E quando eu me vi 2 anos depois, eu estava sendo professor com eles, ombreado com eles, né? E até coordenador do curso, e vi aqueles professores como Edmilson Pontes, essas sumidades da engenharia, chegarem, professor Rostam, vamos ver aí. Eu digo, meu Deus. E eu sempre tive com eles. Então, a escrita sempre foi, apesar dos números me encantarem, a escrita sempre foi uma coisa que me envolvia bastante, colocar o pensamento no papel. E eu nunca pensei, apesar de eu ter uma tia que foi da Academia Alagoana de Letras, Eliônia Seres, eu nunca imaginei de integrar o quadro da academia, da mais importante casa da cultura em Alagoas, que é a Academia Alagoana de Letras, a Casa de Leduíva, a Casa de Jorge de Lima, a casa de tantos outros que nós conhecemos como nome de rua, tipo Fernandes Lima, Moreira e Silva, nome de rua, mas foram grandes literatos alagoanos, né? Guedes de Miranda e tantos outros. E aí eu consegui chegar à Academia Alagoana de Letras. E ser presidente, meu Deus, não é? Mas aí eu sou realmente hoje o presidente da academia já há 5 anos. A Academia Alagoana de Letras está florescente, mas isso não se deve à minha pessoa, por hipótese alguma. Se deve à coalizão, à força de todos os acadêmicos. Nós somos 40, né? 39, que faleceu a professora Dona Lisete Lira, somos, mas sempre 40, e todos ombreados, irmanados, em busca de levar a literatura ao alagoano. Lindo, Rostam. O programa de hoje tem patrocínio do Verde Vivo, né, uma empresa alagoana há mais de 40 anos no mercado, na linha de vendas de plantas e implantação de projetos de paisagismo. E também tem o patrocínio da Renge, Engenharia e Arquitetura, empresa especializada na área da arquitetura, no retrofit de pilotis e fachadas de edifícios, na arquitetura popular e na engenharia. Nós trabalhamos com engenharia diagnóstica com ênfase em condomínios. Gente, e eu peço para vocês, se vocês estão nos assistindo e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora a oportunidade e se inscreve no nosso canal. Se inscreve, comente, compartilhe esse episódio que com certeza pode ajudar a várias pessoas que porventura venha assistir esse episódio. Rostam, vamos falar um pouquinho de educação, né? O mundo de hoje está aí conectadíssimo, né? Não vivemos mais sem a tecnologia, sem o acesso tão fácil e tão direto a pesquisas nos Googles da vida. Como você, Rostam, vê o uso da tecnologia, essa proximidade do aluno e do professor com a tecnologia diante do ensino nas universidades brasileiras? É uma modificação muito rápida. Muito rápida. Hoje o aluno de hoje e o aluno de 10 anos atrás, das universidades brasileiras, eu não sei como modificou tanto em uma década somente. Hoje a informática ela é uma realidade. Tudo, as aulas são, né, online. Né? Eu não sei como as provas são online. Não sei se nós fôssemos explicar isso 10 anos atrás ou 15 anos atrás, como seria encarado, seria uma utopia. Mas eu quero crer que é uma realidade, isso já é praticado mundo afora, né? E no início do século, estava provado que um livro, um best-seller na área científica, quando ele chegava à mão do aluno, ele já estava com 2 ou 3 anos de defasagem. Hoje, os livros virtuais, né, livros
esse gap existente de 2, 3 anos, ele está muito mais reduzido. Ou seja, aproxima muito mais o aluno de hoje à realidade mundial, né? E eu quero crer que a nossa instituição, a Universidade Federal de Alagoas e as outras universidades alagoanas também, elas têm se esforçado para oferecer o melhor aos seus alunos, né? E estamos no caminho certo. Uma nação, um estado, uma região sem conhecimento, ela sempre ficará a reboque. E aquele que investe no aprendizado, ele vai ter muito mais facilidade a trilhar os caminhos da vida. É uma observação muito boa, Rostam. E assim, como o tema de hoje, a gente está falando sobre o ensino da engenharia e da arquitetura, tá? Nas universidades federais. Você, como professor de engenharia, como você vê esses cursos atualmente na nossa universidade? Veja bem, hoje, Renata, eu tenho notícia, né? Porque quando eu me aposentei, quando você se aposenta, por exemplo, houve uma época da minha vida, foram 30 anos, eu comecei a ensinar, como ele disse, bem cedo, bem jovem. Eu completei 30 anos rápido, até porque eu tinha ainda tempo de colégio marista, colégio de Madalena Sofia, Sacramento, mas eu não tinha idade. Mas quando eu completei a idade, eu me aposentei, porque eu sempre achei assim, que era melhor dizer, mas Rostam, você já se aposentou, do que chegar e dizer, mas Rostam, você ainda está aí? Não é? Então, com isso, eu tive a oportunidade de trilhar novos caminhos. Então, na realidade, eu não posso lhe oferecer uma opinião abalizada de como está hoje. Tenho notícias que cada vez mais a nossa universidade ela tem pontificado, os alunos são brilhantes, as mensagens técnicas de aulas são as melhores possíveis, né? E os alunos alagoanos que já tinha há 20, 30 anos atrás brilhado no sul do país em mestrados e doutorados, hoje cada vez mais tem essa facilidade. Então a nossa UFAL e outros cursos alagoanos, eles só fazem por merecer aplausos pelo esforço de todos que fomentam a experiência da pesquisa, incentivando os alunos a cada vez mais aprenderem, não é? E o que é mais importante, à minha época nós tínhamos a Universidade Federal de Alagoas, nós tínhamos o curso de engenharia da UFAL, né? Depois surgiu o curso de engenharia do SESMAC. E hoje você tem uma série de cursos de engenharia que nós temos que aplaudir. Nós temos que aplaudir, porque é uma forma de oferecer conhecimento a uma série de pessoas que não tiveram acesso, por motivos mais variados, né? Não tiveram acesso à Universidade Federal de Alagoas, que quando nós tínhamos 80 vagas, ficavam quanto? Hoje eles vão e, eu digo sempre, é importante você estar numa instituição como a UFAL, mas é importante você ter um nível superior e depois conseguir fazer uma especialização, uma pós-graduação, porque é aquele título posterior que vai lhe subsidiar na vida profissional, né? Vida profissional. Esse sempre foi o meu pensar. Eu não sei, eu ensinei muitas disciplinas na UFAL, muitas. Às vezes eu fico pensando hoje, como é que eu ensinei tantas disciplinas? Não é tantas aulas, tantas matérias diferentes. Eu fui concursado na área de transportes. Então, eu ensinava engenharia de tráfego, transporte público. Depois, passei a ensinar também aeroportos, depois portos, depois... Bom, ensinei... E já no final, eu passei a ensinar introdução à engenharia, que era uma disciplina de rodízio entre os professores e é oferecido aos alunos do primeiro semestre de engenharia civil. E eu, que fui para passar um semestre, sim, e a disciplina que me subsidiou para hoje a minha vida profissional, que eu mais atuo, engenharia de segurança do trabalho. Hoje, praticamente, eu não trabalho mais com transporte. Eu sou um expert, um estudioso, na atualidade, de segurança do trabalho, né? Eu vivo disso, é onde eu trabalho cotidiano, todo dia. Mas voltando para a engenharia, introdução à engenharia. Introdução à engenharia é uma disciplina onde você recepciona os alunos.
Então eu ficava encantado porque eu sempre gostei de ter contato com os alunos, né? Vocês duas eu vi criança. Eu vi vocês entrarem na universidade. Um dia desses. Né? Um dia desses, vocês tinham 17 anos de idade. O isso, primeiro, lógico, uns 5, 6 anos atrás. Então, vocês entravam na universidade, nosso curso oferecia um nivelamento, vocês devem lembrar. Então, nós mandávamos uma carta, mesmo vocês sendo de arquitetura, na época não existia nem computador, a gente mandava uma carta. Depois, na engenharia, foi feita a matrícula, a primeira matrícula feita, que hoje é muito fácil. O coordenador, que no caso era eu, com os monitores, a gente montava toda a grade dos alunos que estavam periodizados, eles não precisavam ir lá. Então, isso já foi um avanço, que era um pré-computador. Isso foi na nossa coordenação lá. Né? Isso eu sempre fiz, nunca fiz nada sozinho. Eu sempre fiz com ajuda de professores, de muitos alunos, né? Mas voltando para a introdução à engenharia. Então, esses meninos chegavam lá e eu achava interessantíssimo que ele via a universidade para eles era tudo. Aí você via alguns chegavam dirigindo, outros com motorista, outros de ônibus, e aquelas criancinhas de 16, 17 anos, e eu começava a conversar e ver o que era engenharia para ele. Muitos não sabiam. Ele, não, eu queria fazer engenharia, por que você quer ser? Qual o seu pensamento da engenharia? Então, nós levávamos professores como Jacinto Gilson, Fernando Gama, Vinícius Maia Nobre, engenheiros, Zélia Maia Nobre, engenheiros e arquitetos que pontificavam já no Estado, pela sua história, por sua história, jovens que despontavam como futuro, João Teixeira, Mário Marroquim, que eram praticamente recém-formados, mas as empresas de construção civil deles estavam no apogeu. Então, os meninos vibravam, eu quero ser aquilo, né? Eu quero ser aquilo. Era uma forma de incentivar esses meninos a serem engenheiros. E a minha maior alegria, outro dia, um deles me ligou. Fazia muito tempo que eu não via. Disse, professor, eu lhe liguei para lhe dizer que eu passei no concurso. Agora eu sou professor de engenharia. Meu Deus, faz 10 anos que esse rapaz, que eu não vejo. Aí eu disse, bom, eu vi, ele não ligou, ele mandou uma mensagem, né? Eu vi, olhei para o rosto dele lá no WhatsApp e eu me lembro dele. E ele estava com uma menina lindíssima ao lado dele, uma criancinha. Aí eu digo, que parabéns, você agora é professor de engenharia, fiquei feliz, tal, isso eu quis lhe dizer, tal. Eu digo, quem é essa lindeza que está ao seu lado? Sua filhinha? Ele disse, a minha filhinha. Ela acaba de ser eleita Miss Brasil Baby e está indo agora para o Peru disputar o Miss Universo Baby. Então, veja, para mim foi tão uma alegria. Aí eu estava meia hora conversando com ele. Primeiro começou de ele lembrar de mim, tanto tempo depois, para me dizer que passou para ser professor do curso de Engenharia Civil da UFAL em Arapiraca, né? Em Arapiraca, que é a Universidade Federal de Alagoas, né? Sim. E depois tem uma filha tão linda, né? Então você vê, eu vi aquele rapazinho e a coisa passa. Então é isso, ser professor é isso, né? E voltando, sem desviar a história, ou já desviando, né? Eu quero crer que a universidade, você tem que oferecer. Eu sempre fui o professor, às vezes eu não era nem muito entendido, mas eu sempre procurei ver, principalmente nos degraus finais do curso, né, os últimos anos da engenharia, da arquitetura, um curso tão sofrido como da engenharia, que você carece de ter uma base violenta na matemática. Então, você tinha que oferecer aos alunos experiência de vida também, aquilo que você falou, né? Isso. Quer dizer, as aulas, eu levava também uma experiência, e tem muitos professores que fazem isso. Sim. Eu nunca levei tristeza para a sala de aula, eu sempre procurei levar sorriso, e ao contrário do que se imagina, eu trouxe muito mais sorriso do que ofereci, porque era carinho para todo lado, né? Então, eu sou extremamente feliz por isso, e mais feliz ainda de ver que a nossa universidade
Federal de Alagoas, especificamente o curso de engenharia, o curso de arquitetura, ele está cada vez mais crescendo, até porque os professores foram praticamente quase todos nossos alunos, né? Você fala aí do ensino com um brilho nos olhos, né? A gente vê o quão natural você é falando. Se deixar, você vai falando. Ô, porque... Rostam, aí me diz uma coisa. Você sempre pensou, falando um pouquinho de Rostam, você sempre pensou em ser engenheiro? O que fez te levar para esse universo da engenharia? A semana retrasada, eu fui entrevistado, um colega meu disse, Rostam, você poderia dar uma entrevista? Você entrevista? Eu digo, vou, na TV Mar. Aí cheguei, quando eu vi, eu digo, é sobre o quê? Ele disse, medicina e saúde. Eu disse, medicina e saúde, eu vou falar o quê? Ele disse, não, a gente fala tal. E realmente nós passamos 1 hora conversando lá. Então eu me lembro bem que, eu digo, medicina e saúde, eu digo, veja bem, a forma mais fácil de você levar remédio para a sua alma é você ter conhecimento, é você ler, você aliviar os seus pensamentos, você envolver seu pensamento com literatura, com essas coisas, né? Mas eu disse a ele, também ele me perguntou isso, eu digo, olha, veja bem, eu era menino pequeno, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, mas meu pai era juiz lá e depois foi transferido para Porto Real do Colégio. Minha mãe tinha 15 anos, ele tinha 30. Então, minha mãe veio criança para cá. Criança, para Porto Real do Colégio. E meu pai sempre, até vir para a capital, ele veio para a capital, foi promovido quando eu já era um rapazinho. Mas eu vivi a minha vida praticamente interno no Colégio Marista. Porque eu sempre estudei no Marista. Interno. E nas férias, eu ia para Caicó, que era a terra da minha mãe. Ia para a fazenda do meu avô, Chiquinho, da minha avó, Bazinha, Márcia. Então eu ficava olhando assim, eu achava lindo. Primeiro, meu avô era um homem que faleceu muito cedo, mas ele era o construtor de lá. Todas as casas do Arruada, ele falou, meu filho, eu que construí. Eu não sabia como, mas ele construía. E ainda estão lá, se a gente for lá agora. Mas o que mais me encantava ali era você ver aquelas pedras grandes, uma apoiada sobre a outra, com um centro de gravidade, sem deixar elas como se um Deus tivesse colocado. E eu ali talvez tenha sido o primeiro momento que eu vi a engenharia na minha vida. Entendeu? Ali eu era criança, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, e vendo. Pronto, então eu nunca me afastei dos números. E nunca me afastei das letras. Fui engenheiro, mas sempre lendo, sempre escrevendo, sempre anotando. É tanto que quando você pega um livro que a gente publica, mas como é que você sabe? Porque está tudo anotado. Mas você tem uma mente fantástica, realmente, mas está tudo anotado. Tem um auxílio, né? Você tem um drive, um HD externo, né, lá. Mas é isso. Eu comecei a querer ser engenheiro, a sonhar com a engenharia muito cedo. Numa época que não era fácil, porque você tinha o quê? Uma universidade em Alagoas, né? Poucas vagas para todos os alunos. Uma época em que você tinha o Colégio Moreira e Silva, muito bom, Colégio Estadual, muito bom, Colégio Marista, muito bom, né? Mas era uma disputa muito grande. Muito grande, é verdade. É isso, Rostam. Eu fico aqui olhando, fico lembrando, assim, voltando ao passado, você em sala de aula, nos corredores lá do CETEC, e ouvindo você falar do mesmo jeito, com o mesmo amor, né? E ser professor é isso, né, Rostam? Para mim, ser professor é amar o aluno acima de tudo, né? Porque eu acho que é através do amor que você consegue transformar as pessoas. Ritoca, se eu olhar agora no meu celular, quando você disse que uma das que apoiam o nosso programa é o Verde Vivo, tem escrito Ritoca do Verde Vivo. Ritoca do Verde Vivo. Olha, o professor é uma figura que gera paixões. Sim. Ele gera paixões. Um professor não passa incólume na sua vida. Para um professor passar incólume na vida, ele é mais fraco do que caldo de pedra. É verdade. Ou você não gosta ou você gosta, mas você lembra dele. Se um cidadão ele chegar para você, eu fui seu professor de português. Vixe, ele foi fraco. Foi fraco, exatamente. Ele foi fraco. Então você pontifica, você se firma como um professor
Rostam é Rostam. O Rostam também é Rostam. De um lado não existe meio termo. Isso. E eu sempre achei o seguinte, por exemplo, o professor, ele deve ser sábio o suficiente para saber que ele vive no fio da navalha. O que é o fio da navalha? Um limite tênue entre o professor e o homem. O professor e o homem. Entendeu? Porque do outro lado, como ele gera paixões, né? Principalmente quando você é jovem, principalmente quando você... Então você tem que ter a ideia do que é que você quer para a sua vida. Então o que eu sempre quis para a minha vida foi saber que toda a minha luta foi para afirmar o meu nome em respeito à minha família e aos meus alunos. Sim. Nada mais. Sim. A meu pai e minha mãe, que já foram, né? Minha esposa, minhas filhas, hoje meus netos, Isso. eles terem orgulho, vovô para lá. E meus alunos. Verdade. Meus Rostam. alunos. Isso aí foi tudo para mim. E continua sendo. Continua sendo, é verdade, é verdade. Eu vou falar agora, fazer uma pergunta a você em relação a uma outra linha do Rostam, que é o Rostam escritor e imortal da Academia Alagoana de Letras. Como é que esse Rostam, que é escritor e que é imortal da Academia Alagoana de Letras, vê a educação brasileira, Rostam, nos dias de hoje? Veja bem, principalmente é complexo, né? Você vê ainda muita gente, porque é o seguinte, eu sou um professor por vocação. Então, quando você é um professor por vocação, você se prepara, dá o melhor de si, mesmo que não seja o melhor que poderia ser para o curso, mas hoje, devido às dificuldades, você pega a pessoa para ser professor. Sem falar, que eu estou falando até do nível médio, Sim. né? Estou falando do nível médio. Muitas pessoas não têm vontade, vão porque é o que encontraram, né? Não tem estrutura. Isso. E as nossas criancinhas, elas estão crescendo com uma dificuldade muito grande, né? Você vê, para você ingressar no Enem, no SISU da vida, você tem que ter 900 pontos numa redação. Sim. Para você ter 900 pontos num curso de primeira grandeza, você vê, tem pessoas... Partiu para a medicina, então, se você não tiver 900 pontos na redação, você nem passa. Não passa, verdade. Então, é 920, 930, 980. Você tem que ser... Isso de onde vem? De lá de trás, da base. Da base. Mas, de qualquer forma, estamos vivendo. O bonde está andando, né? O bonde está andando. Já em termos de imortalidade, o que é imortalidade? Imortalidade... é você deixar uma história. Sim. Né? É você disse... porque não teremos tempo de eu lhe explicar de onde veio esse termo imortalidade para quem é acadêmico. Né? Mas vem lá da Grécia Antiga, Academos, que era um herói grego, que Helena, antes de fugir para Troia Helena de Troia, antes de fugir com o filho do rei Príamo, ela já tinha fugido antes. Ela tinha sido raptada. Sim. E aí o Menelau enlouqueceu e quem encontrou Helena foi Academos. Sim. Academos é um herói grego e recuperou ela para ela depois fugir para Troia, para o outro lado do mar, né? E esse cidadão era de Atenas. E ele tinha uma terra, um terreno lá, uma fazenda. E quando ele faleceu, ele foi numa terra árida, que a terra de Atenas, da Grécia, como o nosso sertão, ele foi enterrado entre umas palmeiras. Sim. E quem passou a ocupar aquele espaço foi Aristóteles. E ali ele fez a primeira, onde os musos e os vates começavam a se reunir para discutir, muito mais vates, rapazes e homens, do que musas, as moças e as mulheres. A discutir literatura. Então, o que eles notaram? Que tudo era seco, menos onde estava enterrado o bendito Academos. E aquilo passou a ser academia e imortal, porque as árvores ao redor, não, isso é uma lenda a respeito da imortalidade, né? Mas hoje a imortalidade, na realidade, ela fica
pelo que você escreve, pelo que você Sim. faz, pelo que você deixa. Obrigatoriamente, por exemplo, quando eu falei, Dona Lisete Lira faleceu, ela agora vai haver eleição, acontecerão as eleições na academia, o que ganhar, o que for ocupar a vaga de Dona Lisete, ela tem por obrigação de resgatar o nome de Dona Lisete, como resgatar aquele que veio antes de Dona Lisete, como resgatar o patrono de Dona Lisete, ou seja, voltar ao século, início do século XX, século XIX. Isso é a mortalidade. Essa quando você relata aí, né, você vem todo um contexto, né, para explicar o que é, por que é imortal, né? E assim, Mas eu morro de medo de gripe, apesar de ser imortal. mas Tem todo respeito, né, Rostam? Tenho cautela. já tomou todas as vacinas, né? Todas. Muito bem, Rostam. Mas assim, Rostam, mesmo assim, você é imortal da Academia Alagoana de Letras, como você é imortal da Universidade Federal de Alagoas. E pelo que você disse, né? Pelo legado. É por aquilo que você deixou. Deixou Sim. escrito, deixou plantado em cada coração, deixou na vida, deixou como marido, Deixei nas placas dos corredores, nas placas dos corredores. que aquilo foi devido ao carinho dos meus alunos, Sim, né? né? E assim, né? As histórias, quantas vezes você foi paraninfo de turma? Ah, meu Deus. Olha, eu comecei, a primeira vez que eu fui paraninfo de uma turma, me lembro como se fosse hoje. Eu fui em 1988. 1988. Depois eu fui paraninfo ininterruptamente, né? Verdade. com mais de 15 anos. É. Isso, eu costumo dizer, Renata, eu tenho um currículo, porque eu sempre gostei de praticar esporte. Então, no Colégio Marista, eu jogava futebol pela minha classe, eu era o goleiro da seleção. Quando eu cheguei na universidade, eu fui goleiro da UFAL e goleiro da FADU, e fui goleiro da seleção alagoana. Olha aí, jogador também, tá vendo? Eu guardei o meu currículo. Hoje, quando meus netos dizem, vovô, você jogava? Eu digo, meu filho, deixa eu mostrar os jornais da época. Porque o vovô dizendo, você vai dizer da conversa. Então, quando eu digo que fui paraninfo e patrono, eu disse, não, o Rostam está criando. Eu tenho todos os diplomas. Eu tenho que ter a maior honra, a maior alegria para mim. Ter o nome desse pessoal todo comigo no meu coração. Entendeu? Quer dizer que você não cansava, não, quando chegava no outro semestre, porque eu acho que é por semestre, né? A época era a cada por semestre, seis meses, quando chegavam os Não, alunos e o convidava. que me impressionava é que, por exemplo, quando eu fui em 1988, não sei porque eu fosse em 89, mas eu sei em 2018, 20 anos depois, Continuando. a mesma coisa, quer dizer, outra E o Rostam geração. não cansava, não? Nunca de cansei novo? de estar com meus alunos. Oh, coisa linda. E eu tenho aqui comigo, né? E tive o prazer de ir para o lançamento desse livro, né? Esse aqui, ó. Do Mestre com Carinho. E aqui tem vários discursos, né? Rostam? Vários. Aqui relata... Porque esses discursos, Ritoca, isso aí é uma história. Se você for olhar, Sim. eu comecei, no início eu lia. Aí eu digo, meu Deus, eu não vou mais ler. Aí eu comecei a improvisar. Só que todo improviso, não existe improviso. Sim. Não existe improviso. Principalmente quando você tem um evento como uma formatura, que é uma responsabilidade e tal. Então eu arrumava no papel, via quem eram os alunos, estava ali, sempre falava no nome dele, dizia alguma coisa sobre cada um, né? E aí o meu discurso era de 20 minutos, né? Hoje em dia, eu nunca leio, mas eu me preparo. Quando eu sei que eu tenho um evento, aí diz, ele é um danado, mas eu sou um danado, mas está tudo preparado aqui na cachola, né? E você tem, né, tio, dizia uma frase sempre, né? Na minha você disse, vamos em frente. Conquiste o mundo e seja feliz. Exatamente. Sempre. Né? Sempre. Essa frase era... Né? Vai em frente e conquistem o mundo. Isso era uma característica. Era. E aí era assim, né? Era vão em frente, né? Assim, eu acredito em vocês, vão lá. Aí lançava depois a responsabilidade. Conquistem o mundo. Né? É isso mesmo, Rostam. Rostam, vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho atual. Você já disse que não está mais direto lá na UFAL, né? Lá nas universidades. Você me disse que tem notícias. De relação com a grade curricular de hoje em dia, se compara com da sua época, você acha que
hoje em dia, se prepara mais os alunos para o mercado de trabalho? Veja bem, eu acho que hoje em dia a coisa está muito mais especializada. Porque naquela época você formava o engenheiro, o calculista. Hoje você tem um computador que realiza os cálculos. Né? Você, para dimensionar uma rede hidráulica simples, o computador. Então, você tem que ser uma pessoa mais especializada para entrar em uma outra área específica. Agora, ainda acho, na minha visão, que a engenharia civil é o curso dos mais interessantes que existem. Por quê? Porque o engenheiro civil, ele desenvolve o cérebro com a matemática, que ele tem que massagear a mente e a inteligência com a matemática, com a física, mas ele tem que ter noção de direito, ele tem que ter noção de ecologia, ele tem que ter noção de várias coisas, de meio ambiente, de várias coisas que eu não sei se os outros cursos oferecem aos seus alunos. Então, o engenheiro civil, que ele, por exemplo, um engenheiro civil com especialização, ele é um engenheiro de petróleo. Mas o engenheiro de petróleo não é um engenheiro civil. Um engenheiro civil com especialização, ele é um economista. Mas a inversa não é verdadeira. Então, a engenharia civil continua sendo, com os avanços tecnológicos, ainda uma grande e belíssima profissão. O que é que você diz quando dizem que os engenheiros não gostam de ler? Que os engenheiros são pessoas frias, são pessoas que só pensam em números, então esses engenheiros não gostam de ler. Eu digo isso porque eu sou engenheira, meu cunhado é engenheiro, e eu brinco muito com meu cunhado, Rostam, porque chega um aniversário e a gente no grupo, né? Aí cada um, a minha irmã, né? A minha irmã, feliz aniversário, que esse dia seja brilhantado. Aí minha irmã faz um texto com 1000 palavras ali. Gustavo faz. Parabéns, por exemplo, faz de conta que é meu aniversário. Aí Gustavo faz, parabéns, Natinha. Só. Aí eu faço, Tavo, meu cunhado, eu estou emocionada com as suas palavras. Brincadeiras. Mas para dizer, o que é que você diz sobre isso? Que engenheiros não gostam de ler. Talvez pela forte influência dos números na vida do engenheiro, né? Mas aqueles que sabem ler, interpretar o que estão lendo, extrapolando a grandeza dos números, eles têm mais facilidade de viver. Né? Porque a vida não é também somente número, como a vida também não é somente ler. Você tem que adequar as coisas, né? Mas existem muitos engenheiros que são grandes escritores e grandes leitores. Foi criada agora em Alagoas a Academia dos Engenheiros e Escritores Alagoanos, né? Que tem Marcelo Daniel como presidente, vários engenheiros interessantes. Agora, o que me causa espécie, não tem nenhuma mulher na academia. E olhe que a gente está procurando uma engenheira, inclusive eu digo, Desafio. Se você, engenheira, tem um livro publicado, ou me liga ou ligue para a Renata, que bênção. Vamos indicar, não existe. E olhe que na universidade nós temos cabeças pensantes, como Nélia, como Aline, como Cleuda. Estou me referindo só na engenharia, porque tem que ser da engenharia, como Ivete, tantas outras, né? E outros que chegaram agora. E ninguém tem um livro publicado. Ô Rostam, isso aí é um desafio. Isso aí é um Tem desafio teses, lançado. evidentemente. Mas tese é tese. Trabalho de conclusão de curso é trabalho de conclusão de curso. Livro publicado. Não obrigatoriamente livro de poesia ou de coisa. Mas que hoje você tem vários engenheiros, uma pena que seja Ross, mas que já entendem que a leitura é muito importante. Pronto, isso aí é muito bem colocado. E a gente entende isso. Eu sou engenheira, Rita é arquiteta. Então, nós mulheres lançamos uma empresa de engenharia e o nosso foco principal é esse, as mulheres. Então, a gente trabalha, Rostam, numa área da engenharia, que você conhece, que é a engenharia diagnóstica, a engenharia das patologias, certo? E a gente tomou como ênfase esse mundo condominial. Então, a gente, com o nosso olhar de mulher, você sabe como a mulher é criteriosa, é observadora, a mulher ela é organizada. Então, a mulher, para atuar nessa área de inspeção,
de vistoria. Então, a gente observa muito mais as possíveis manifestações patológicas daquele local, certo? Então, a gente está estudando, a gente está fazendo especializações, a gente está fazendo mentorias para a gente se tornar cada vez melhor e atuar nesse segmento. Entendo. Então, eu senti um grande desafio e aguarde que vai ter uma mulher, um livro de uma mulher engenheira na academia de... Sim, isso é importantíssimo, importantíssimo. Rostam, já que a gente está falando de leitura, vamos falar também... Quem fala de leitura, fala de livros, lógico, né? Para você, qual é a importância da leitura, né? Você vai falar um pouco mais do que você já vem falando aí desde o início do nosso bate-papo. Mas como é que você vê a importância da leitura para você e para os estudantes, para todo mundo, para o público, para as pessoas em geral? Olha, a pessoa que lê, na minha concepção, ela tem mais facilidade para tudo. Para tudo. Outro dia eu estava conversando com um colega, uma pessoa bem respeitada, que ele disse, eu estou lendo o livro de fulano para me inspirar. Aí eu pensei, não prevalece. Uhum. Você não se inspira Sim, lendo o livro de ninguém. Porque você tem que ter o seu DNA. sim. Você tem que ter leitura. E você tem que olhar para uma pedra, para a asa de um passarinho ou de um gafanhoto e escrever sobre a asa do passarinho e do gafanhoto, tomando por base as leituras que você tem. Uhum, exatamente. Então, a inspiração é uma coisa que vem do coração, que vem do fundo do coração. Quando você vê a pessoa, às vezes até que se acha vinculada à área. Não, porque eu tô... Não é. Por exemplo, você pega um texto meu, você sabe que quem escreveu foi eu. Sim, sem dúvida. Você tem pessoas, tipo, vamos dizer assim, Carlos Mero. Uhum. Um texto do Carlos Mero é do Carlos Mero. Exatamente. Ele é tão conciso que ele tira até palavras. Porque você já sabe que ele engole palavras, mas não mata o pensamento Sim. da frase, da sentença, do raciocínio. Entendeu? Então, a leitura, ela é fundamental, mas não é tudo. Tá? Você tem que ter toda uma vivência até para os projetos. Né? Até para os projetos. Você tem que ter inspiração no que o cara vê mesmo raciocínio. Você diria, então, que ser escritor era um dom? Ou eu preciso fazer alguma formação? Digamos. Não. É um dom meu, ou se eu fizer eu preciso fazer uma formação para eu me tornar escritora ou não? Não, porque às vezes, você tem pessoas fantásticas da área de gramática, da área de literatura, da área dessa área de letras, mas que não pontificam, não se caracterizam como grandes escritores, ou nem escrevem, né? Não tem livros. Mas eu acho que você primeiro tem que gostar, né? Antes de começar, eu lhe disse que hoje, diariamente, não tem um dia da semana, inclusive sábado e domingo, mesmo quando estou na Barra de São Miguel, lá tem o escritório, que eu não escreva de 2 a 3 horas. De 2 a 3, me sento ali, blá, 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 escrevo. Por exemplo, se hoje eu tiver... Lógico, coincidentemente, meu texto que vai sair na Gazeta de Alagoas no final de semana, o título é Escrever é Apaixonante. Né? Quer dizer, de um título Escrever é Apaixonante, eu vou escrever um texto. Sim. Né? Então, eu tenho vários... Você escreve e deixa lá, depois você adequa. Eu tenho um personagem chamado Gesualdo, esse personagem é incrível, né? Porque são histórias que me contam, e eu não posso dizer que foi o Rostam que praticou aquilo, aí digo que foi Gesualdo. Quer dizer, são formas de você colocar e escrever, eu acho que é um dom, que você desenvolve. Desenvolve. O Rostam, você disse que escreve hoje em torno de 2 a 3 horas. Por dia. Quantas horas você dedica à leitura por dia? Bem menos. Bem menos? Bem menos. Mas eu tenho aqui na minha cabeceira 3 livros. 3 livros. Por exemplo, eu sempre, meus colegas, eles lançam livro, me passam, né? Eu leio, mas bem menos do que escrevo, bem menos. Tem pessoas que são ávidas pela leitura, né? Agora eu tenho 3 livros aqui. Os 3, eles têm cada um 100 folhas. Um é O Príncipe,
de Maquiavel, Nicolau, O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, e O Profeta, de Khalil Gibran. Quando ele diz, nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos e as filhas mandados pela vida para si próprios. Nós somos os arcos dos quais eles, quais flechas vivas, são projetados na busca do seu destino. Da nossa envergadura, contudo, vai depender o quão distante eles vão chegar. Poxa. Isso é uma parte, isso é Khalil Gibran, né? O profeta, o príncipe dos profetas, de todos os príncipes dos profetas. Que são 3 livros de 100 pagininhas. Eu olho. E vou, olha e devora aí umas 20 paginazinhas assim. Mais do que a Bíblia. Tem gente que olha a Bíblia toda hora. Você já leu a Bíblia? Rapaz, vou ficar devendo um pouco. Mas sei a história. Coisas, por exemplo, Rei Davi. Se você perguntar, eu sei tudinho do Rei Davi. Aprendi na Bíblia. Aí você vê Moisés, aprendi na Bíblia. Mas ser um leitor de lhe explicar, não. Eu não sei discutir a Bíblia. Pegando... Só um minuto, Renata. Mas assim, a minha pergunta foi em questão assim, não ler a Bíblia como leitura, como história. Não, eu leio como inspiração. Como inspiração. Não é como buscando inspiração, entendeu? Certo. Por exemplo, a história do Rei Davi é fantástica, porque foi um rapaz obstinado, ele era um tomador de conta de ovelha, que veio, derrotou lá o gigantão, quando ele derrotou, o Saul ficou com ciúme dele. E ele já tinha oferecido a filha dele para ser a esposa de quem matasse o Golias. E o Saul resolveu matar o Davi, várias vezes. E Davi fugiu, e teve algumas oportunidades, inclusive a chance de matar o Davi. Quando ele estava lá, isso a Bíblia conta, bem contado, né? Mas Davi foi o grande rei, né? O grande rei, e saiu de quê? Estava lá no meio do nada, de cabra, de cobra, de pedra. Então, é uma história inspirante, né? Inspiradora. Eu quero aproveitar você aqui e pedir uma orientação, né? A gente vê... Eu tenho um filho de 13 anos e ele tem uma resistência muito grande à leitura, certo? Não só ele, como a convivência dos amigos dele. Hoje eu dei carona a uma amiguinha dele e eu brincando. Bela gosta de ler. Gosto não, tia! O que é que você diria? Como é que a gente pode fazer para estimular essa geração de TikTok a leitura, Rostam? Pela Ele sua que me ensinou o TikTok, eu adoro o TikTok. Deixa eu só lhe contar, Renata. Eu sempre gostei de conversar com meus netos, sempre. Então, eu sempre gostei de contar histórias a eles. Sempre gostei de contar histórias, mas nunca contei aos meus netos histórias de Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, porque isso ele aprende. Eu comecei a contar histórias a ele, criar histórias. Por exemplo, o Arthur, que é o mais velho, 13 anos, ele amava helicóptero. Então, eu ficava lá na casa, na Barra, que era vendo o Gunga, e eu disse, Arthur, ali é uma ilha. Lá vai o helicóptero, aquele helicóptero que vai de turista, né? E começava, ele disse, vovô, e eu contando. Eu transformei aquela história em um livro. Chama-se Arthur e a Ilha do Trovão. Esse livro foi lançado e ele lançou o livro. Quando escrevi o meu livro com meu vô, e eu calado, ele que vai. A gente pode entrar no YouTube, botar Arthur Lamberli que você vê. Aí veio Bibia, a Beatriz, irmã dele. Nunca continuei, então, Bibia e a Arca da Felicidade. Bibia é uma criatura feliz, sorridente. O livro. Aí veio o terceiro neto, Leonardo. Eu vi o que ele gostava. Lelé, o menino valente, contando a história que ele salva a irmãzinha numa luta com o dragão e vai. Agora, o vovô Rostam, ele está sempre como coadjuvante, não é o protagonista. Por exemplo, quando ele vai salvar isso, ele usa aquilo que o vovô Rock, né? Quando ele precisa enfrentar o dragão, ele vai, tal, enfim. Aí vai para o quarto, Letícia, Lele e a Montanha Encantada. Vai para o quinto, Gabriel. Quantos netos, Rostam? 6 netos. 6 netos. Gabriel e o Peixinho Mágico. Para você saber, foi Gabriel que descobriu a vacina da Covid.
Que linda. Foi, Gabriel, a história dele tá aí. Ele ainda é pequenininho, mas todos são lançados. E ele chega, vovô, a história como é, tal, tal, tal. E escrevi também um chamado As 5 Pedras, que é uma história dos 5 em uma aventura só, aonde eles vão descobrir, vão encontrar a fórmula da felicidade, contando a história de Alagoas, né? Desde os primórdios. Aí fala nos rios, fala nas lagoas, fala nas montanhas, fala nos cânions de São Francisco, fala nos animais em extinção. E eles se envolvem com isso, assim, de uma forma, os lançamentos são sempre feitos nas escolas onde eles estudam, e é coisa assim. E aí eu ofereço pipoca para os meninos, ofereço picolé caicó, e aí é uma loucura. E eles têm certeza, eles sabem que foram eles que influenciaram a escrita, porque eles, vovô, esse dragão pode ter 3 olhos? Eu digo, pode, meu filho, vamos botar 3 olhos. Aí dragão com 3 olhos. E eu tenho uma pessoa fantástica, que ela é ilustradora, é a Cris K, né? Ela dá ao livro, assim, uma beleza toda diferenciada. Então, essa é uma forma que eu uso para incentivar os meus netos. E digo de passagem, um dia eu saí de casa, comecei a... Quando eu era menino pequeno, quem tinha tatuagem era... Né? Sim, Era marinheiro. Mas eu sempre tive vontade de ter tatuagem. Eu disse, mas não posso, porque eu não sou marinheiro. Aí eu comecei com meus alunos lá na engenharia, na arquitetura. Eu falei, vocês têm tatuagem? Aí os meninos... Eu disse, onde você tem? Aí um tinha aqui, outro tinha aqui, outro tinha aqui. Quer dizer, de 50, 40 tinha uma tatuagemzinha. Eu digo, vou fazer uma tatuagem. Agora escondido, né? Senão as filhas e a Ana não deixavam. Aí eu saí, encontrei um tatuador, tatuei o nome dos 6 nas costas. Eu não posso tirar a camisa aqui para mostrar. Mas é outra forma, eles ficam olhando para as minhas costas. Eu sou esse. Eu sou esse. Eu sou esse. É uma forma que eu uso para incentivá-los a... E outra coisa, eles... Aí querem, vamos escrever o livro 2? Eu digo, vamos. Eu tenho que escrever o dos seus priminhos antes para começar o livro 2. Agora, me dê a ideia. Aí ele... Porque a ideia é tudo, né? Mas realmente o TikTok é um agravante, é uma coisa que desmotiva o menino, né? A ir para a leitura. Mas aos poucos, os pais têm que incentivar. Minha mãe, se você perguntar como você começou a escrever, eu tirei um conceito muito baixo em português, no Colégio Marista. E aí, lá era o bimestre. Quando eu cheguei, ela disse, você agora está de castigo. O seu castigo é, você vai escrever uma redação todo dia até recuperar a nota. Pronto, ela me deu o caderno e eu tinha que escrever tantas linhas, tanta folha, e todo dia, a cada 2 dias ali, botava o nomezinho dela. E aí eu comecei a escrever e nunca mais deixei de escrever. Mas foi ali. E outra coisa, minha mãe, meus pais, no caso, eles nunca disseram que eu escrevia mal. Né? Eles nunca disseram que eu escrevia mal. Nem nunca me corrigiu com reprimenda. Ele sempre corrigiu, meu filho, olha, o segredo de qualquer escrita está na introdução e na conclusão. Isso. Você tem que entrar fervendo e concluir. No meio você coloca brilho, perfume, mas ali. Então, no começo, me lembro bem... eu tinha 14 anos, eu fiz uma poesia para minha mãe, né? Dia das Mães, uma festa de Sacramento e Marista, um monte de gente, eu tive coragem de recitar. Aí dizia assim, pensas que não sei, pensas que não vi, o que por mim fizeste desde que nasci, mas é engano seu, pois por intuição eu sempre pressenti a sua dedicação. Por isso, nesse dia que a ti é consagrado, eu lhe ofereço 1000 beijos e meu muito obrigado. Maria, ela ficou tão feliz, entendeu? Que belo. E sempre foram. Então, os pais têm que, na realidade, incentivar. Rostan, que podcast maravilhoso. Dá vontade de ficar ali escutando aqui, ó, horas e horas. E eu me preparei para vir por horas e horas. Já pensou? Use e abuse, estou às ordens. Mas a gente já está indo para a reta final. Olha só. Mas ainda tem um pouquinho de papo ainda. Ô, Rostan,
Vamos falar agora um pouquinho de você, né? Do Eu já contei Rostam. tanto. Vamos falar mais, falar do Rostam, que é pai, é avô. Eu vou inverter, que é avô, pai, marido. Como é o Rostam, avô, Ah, sou amigo dos meus netos. amigo? Ah, eu me dei descalço, correndo, andando de bicicleta. Vamos, vovô, e vovô vai. Agora, eu tive chikungunya o ano passado e tive que ir para o hospital. Não tive dengue, mas tive chikungunya. Ah, Aí eu fiquei meio quebrado. Mas agora eu estou recuperado, o pequenininho, vovô, vamos, vovô, vamos. E com ele eu encontrei já como vai ser a historiazinha dele. É uma árvore que tem lá no condomínio da gente na Barra, que vai ser aí. Mas eu me igualo com eles. é dedicar tempo, né, Rostam? Sim, Né? tem. Educar é ter Eu tempo. passei muito tempo, até o início da pandemia, que meia semana acabava na meio-dia da sexta-feira. Ele já estava na minha casa e eu com eles ia ou para o shopping ou para a Super Pizza. Uhum. Teve uma vez que tinha uma reunião importante de uma comissão. Aí ligaram, você não vem não, eu estou com meu neto. Aí eu vi quando a pessoa disse, ele não vem não, que ele está com o neto. Entendeu? Mas eu estava com o meu neto, porque eles ficam me esperando a semana toda para aquela pizza da Super Pizza. Evidentemente, essa pandemia, ela relaxou, Quebrou né? um pouco, quebrou né? um pouco. Voltamos, tenho ido aí. O grande já quer, meu filho, você não pode mais brincar nesse negócio, tem 13 anos, né? Mas com eles é sempre assim. Com as filhas, são meus anjos de candura. São 3 filhas, né? Flavinha, Larissa e Bruna. Uma é arquiteta, Larissa. Sim. Bruninha é dentista e Flavinha é fisioterapeuta, né? E Ana é Ana. Ana é Ana, né? Ana também foi minha professora, né? Ana. Sempre, Ana é uma figura. Ana é sempre calma, sempre Aí tranquila. quando eu escrevo, aí eu coloco, às vezes eu falo sobre ela, diz, papel aceita tudo. Ainda faz charme. Eu digo, pois é. Mas feliz daquele que tem vontade de colocar no papel sobre outro. Rostam foi felizardo. Só teve mulheres na vida. Diga aí, 4 mulheres. O que é que tira Rostam do sério? Estou vendo aí Rostam, de uma história. Sabe o que me tira do sério? Aham. Marcar um compromisso e a pessoa atrasar, eu vou embora. Eu só espero pro dentista e médico. Por exemplo, nas minhas perícias, lá vem ele. Lá vem ele e é 8 horas. Mas ele vai... 8 horas, tá marcado. Mas ele mora longe, eu digo, mas moro eu. Então, isso me tira do sério, né? Porque eu procuro, você vê se cheio 4h30, eu estava 4h30 ali. Isso, Né? isso. Não tem como, é uma coisa que me tira do sério. No mais, a gente vai vivendo. Viver é uma arte, você tem pessoas bacanas sempre, para você estar onde está, você encontra mais pessoas positivas do que negativas. Você tem que interpretar as negativas, até porque elas têm os problemas dela. Isso. Não devia trazer para a público, para nós, mas às vezes traz, você tem que interpretar e vai vivendo. E foi assim na universidade, continua sendo assim. E nós vamos vivendo. Rostam, você que se dedicou tanto, né, à universidade, a seus alunos, né, à engenharia e à arquitetura, você com certeza deixou um legado, pelo menos para mim, eu sinto isso. Como é que você vê o legado que você deixou e qual foi o legado, na sua visão, que você deixou para os seus alunos daquele período de universidade? Ritoca, dá licença aí o livro. Veja bem. Cuidado que está autografado, viu? Não, eu não. Veja bem, o que me encanta, o lançamento desse livro, você vê, eu vi pessoas ali, fazia 30 anos que eu não via. Podia não ter ido. A Casa Jorge de Lima, que é a sede da academia, foi tudo. No último dia que eu fui à universidade, eu andei por ali, que minha aposentadoria já tinha saído, eu fui só dar um abraço. Evidentemente, logicamente, você não vê todo mundo. Então, eu fiz um texto curtinho, que está aqui, no finalzinho. Aos meus colegas, hoje, dia 2 de maio de 2013, 10 anos. 10 anos. Aí eu recebi inúmeros, estão todos aqui, guardei. Todos guardados, tudo está lá, né? No Gmail ainda, porque não tinha WhatsApp. Aí você vê de Cleuda, de Vladimir, de Severino, Silva Beatriz e tal.
Aí abre aqui de um aluno. O senhor sempre emocionando com suas palavras. Tenho certeza de que esse sentimento de saudade é seriamente recíproco. Então, isso aí é o legado. Essas pessoas, Gabriel, tem um aqui que ele diz, professor, hoje eu sou médico, mas nunca me esqueci dos anos que eu fiz engenharia, das suas palavras, tal. Posso ter tido apenas Igor Brandão Gaia. Ele nem sabe, nem lembra mais que escreveu isso, né? Visto por último, às 8h18. Posso ter tido apenas um mês de aula ou menos com você, mas saiba que era visível a paixão que tinhas, não só pela UFAL ou pelos alunos, mas pelo sacerdócio de ensinar. Então, isso aqui é um legado, não que eu deixei, mas para os meus netos, meus bisnetos, meus trinetos, meus quintos netos, sexto neto. E por isso que eu procuro escrever. Você vê, hoje eu tenho 16 livros. 16 livros, tem livros já para publicar esse ano. Vou lançar um para o ano, já estou com ele encaminhado. Então, isso é história de vida, né? Para você... Amanhã, eles sabem tranquilamente quem fui eu. E escrevi agora um texto e começa assim dizendo, esse meu texto não é para dizer quem eu sou, mas para apresentar à posteridade de onde eu vim. Aí eu consegui chegar na 8ª geração pelo lado do meu pai, explico claramente o que é Lanverly, de onde veio Lanverly, da Holanda, dos holandeses, e 17ª geração pelo lado da minha mãe. Nossa. Até onde eu pude ir, eu fui. Depois eu contratei um profissional, paguei caro a ele, mas ele trouxe documentos oficiais, certidão de nascimento. Eu tenho hoje meu 17º avô, datado de 1400, antes do descobrimento do Brasil, 1490 alguma coisa. Oxa. 1400, tudo isso eu tenho guardado. Quer dizer, mostra... Não, porque a gente não é filho de alguém. Ele foi pesquisando. Eu comecei, né? Comecei filho da minha mãe, com a certidão de nascimento da minha mãe, peguei o do meu avô, o que eu pude pegar a nível de Rio Grande do Norte, consegui. Depois fui à Torre do Tombo, em Lisboa. Dali, aí por quê? A minha família veio, meu 8º avô... Quantas gerações você... 17ª geração. Eu tenho lá o meu 17º avô. Eu sou neto, a nível de Brasil, de uma índia chamada Valcácia, que era ela da tribo Caiacó, uma ramificação dos Cariris, que ela, para se casar com Manuel Fernandes, que eu sou Alberto Rostam Fernandes, ela se batizou como custódia. Então, ela é minha primeira avó a nível de Brasil com um português. Aí esse português tinha um pai, né? Tinha uma mãe. Aí Rocha, foi. Estou impressionada. Então, hoje eu tenho 17. Eu acho que se eu for aqui, botar na minha memória, qual é o nome da minha bisavó, não vem. Não lembra, né? E você ter essa história prova quem... De fato, assim, eu tenho um livro, Mexendo nas Raízes, que eu já conto, Mexendo nas Raízes, que eu já conto até a chegada dos Vanderlins, com Maurício Nassau, e até a custódia, né? A Valcácia. Eu tenho uma prima legítima, que chama-se Valcácia, em homenagem lá a Octavó, que né? massa. Octavó. Interessante Valcácia. demais. Valcácia. Rostam, e a gente está chegando aqui realmente ao final do nosso podcast, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas essas pessoas que estão nos assistindo, sejam eles seus alunos, sejam eles pessoas novas que não foi contemporâneo seu. Eu queria que você deixasse uma mensagem. O que você diria para essas pessoas que estão te escutando agora? Olha, uma das frases mais importantes que eu escutei na minha vida, eu estava ali na Universidade Federal de Alagoas, onde eu consegui, com meus alunos, eu dava aula e eu me sentava nos banquinhos ali com os alunos. Eu dava aula e viajava com meus alunos. Eu dava aula e estava sempre, como eu ia para as festas com meus alunos.
né? Fazia feijoada para os seus alunos. Também. Isso já era a Ana, porque eu nunca fui bom cozinheiro. Né? A Ana sempre ao meu lado. E eu, às vezes, eu era criticado porque eu me igualava, eu nunca me igualei aos meus alunos. Nunca. Eu sempre aprendi com meus alunos, mas eu tive um cidadão lá, um professor, que se chamava, o falecido Carlos Machado Pontes de Miranda, que chamava-se também Carlos Lascadinho. Ele disse, Rostan, olha, você não se preocupe com o que eu estou dizendo, porque para a pessoa ser séria, ela não precisa viver sério. Então, isso eu aprendi e é a mensagem que eu digo. Desconfie de quem acha que viver sério é a coisa mais importante do mundo. Você pode viver rindo e ser extremamente sério com seus atos, com a credibilidade que você possui e sabendo que a única coisa que você tem na vida não é a sua caneta, não é seu posto, não é seu título, é o seu nome, é a sua família. O Rostan, essa é a mensagem. E como tem, né, no mundo, né? Eu já chegou nos meus ouvidos assim histórias de A, de B. Ah, sabe fulano, não é tão sério quanto parece, né? E quanto assim existem pessoas que tentam denigrir a imagem de pessoas que se sobressaem, que são felizes, né, que são amadas. E é muito triste a gente... Quando você perguntou, eu podia ter dito, qual é a mensagem? Eu digo, seja feliz, sorria e seja feliz. Né? Mas é isso, Rostan, como a Renata disse, assim, conversar com você seria aqui a gente passar uma semana conversando. E eu muitas vezes aqui, eu estava você falando, e eu digo, poxa, eu estou com cara de boba. Mas mesmo, porque para mim, ouvir você sempre é muito bom. É muito bom. Rita, olha, quando você me convidou a semana passada, a Ana sabe. Porque se eu for para todo lugar, eu não faço nada na vida. Imagino. E você sabe o que eu respondi? Na hora. Olha, 5 horas da tarde é tampa, porque eu tenho... Eu digo, não, para a Ritoca eu não posso nunca deixar de ir. Porque ela nunca deixou de estar ao meu lado, nunca deixou de sorrir. Nunca deixou, né? O Gustavo também, né? Sim, e a Liane... Sim, foi minha aluna também. Você vê ali quase todo mundo, né? Pois é, seu Disnaldo. Foi meu professor. Seu professor. Aí não chegou a ser meu aluno. Ah, não, professor, mas sim. foi um dos grandes professores, cara tranquilo, educado, sempre fino. A esposa dele, Edinha, também. Né? A sua família é muito bacana. Mas olha, Rostan, e assim, de um lado e do outro. E eu tive esse prazer, né? Eu fui muito feliz em ter você e ter Ana como professores. Né? E tenha certeza que não sou eu, quando eu encontro com meus colegas e colegas daquela época, todas as vezes que falamos em vocês, é assim, é com esse carinho, vem logo um sorriso nos nossos rostos. Cada um tem uma história. Porque foi isso que vocês deixaram, né? E você e Ana, assim, vocês se completam de uma maneira, assim, muito, muito bonita. Né? E como você disse, a Ana sempre ao meu lado. Sempre. Você inventava as feijoadas dos seus alunos todo semestre e a gente sabia que sobrava para Ana. E a Ana sempre feliz e recebia a gente de uma maneira... continua sendo assim. Pois é. E isso para mim, Rostan, é o mais puro exemplo do ser professor. Ser professores. E eu comecei a namorar com a Ana, eu tinha 17, ela tinha 14, né? Olha. E faz um bocado de tempo. Muito tempo. Pois é, Rostan, pois é. Eita, que bom. Eu te agradeço, Rostan, por estar aqui conosco. Como você disse, seu tempo ele é precioso. E para a gente é um motivo de muita gratidão, de muita honra em tê-lo aqui com a gente. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Estimo que arranje o seu podcast cada dia cresça mais, que tenha muitos acessos, muitos ouvintes, muitos participantes. Muito obrigada. Você manda para mim, eu vou jogar isso também para frente nos nossos lá, não somente meu, como da Academia Alagoana de Letras. Né? E muito feliz de revê-los. Aproveite agora e para quem tiver curiosidade para te encontrar, para te seguir, fale as redes sociais aqui. É muito fácil. Você coloca Rostan Naverlich, você chega não somente no meu Instagram, Facebook, YouTube, canal do YouTube, mas também da Academia Alagoana de Letras, que muita coisa interessante. Hoje nós temos um canal de TV na Academia, no YouTube, temos agora o blog na Gazeta de Alagoas, né? E estamos caminhando. Gratidão a Rita por estar aqui conosco, dividindo aqui esse momento.
mais esse episódio. Gratidão a todos vocês que ficaram conosco até agora. E eu te peço mais uma vez, se você ainda não nos segue e está nos assistindo agora, começa a nos seguir, curte, compartilhe. E se tiver interesse em nos seguir nas nossas redes sociais, a minha é @Renata Gomes e ritasouza.arquitetura. Então, até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Foi um prazer imenso em estar aqui hoje, ao lado de Rostam, revivendo um pouco a minha história na universidade, reouvindo as histórias do Rostam. Obrigada, Rostam. Obrigada, professor Rostam, por mais esse momento com você. Tchau, pessoal. Tchau.